Era véspera de Natal quando Sofia entrou naquele pequeno restaurante com apenas 3 euros no bolso. Ela nem sequer ia almoçar, mas o frio cortante de Lisboa obrigou-a a procurar abrigo. Foi então que viu um senhor idoso, de mãos trêmulas, a revirar os bolsos do casaco puído enquanto a empregada aguardava impaciente pelo pagamento. O homem murmurou envergonhado que pensava ter dinheiro suficiente, mas faltavam 2 euros. Sofia não pensou 2 vezes. Naquele instante, a rapariga de 23 anos não imaginava que aquele gesto mudaria a sua vida para sempre. Enquanto entregava as suas últimas moedas à empregada, o idoso ergueu os olhos marejados e sussurrou um obrigado que ecoaria na alma de Sofia por muito tempo. Ela sorriu, disse que não era nada e saiu de volta para o frio. Não sabia que alguém observara tudo. Não sabia que no dia seguinte, Natal, uma limusina preta pararia em frente ao seu prédio degradado. Sofia crescera num bairro onde os sonhos custavam mais caro do que pão. A mãe, Dona Amélia, limpava escadas de prédios alheios desde que o marido as abandonara, quando Sofia tinha apenas 5 anos. A menina aprendera cedo que a vida não distribuía presentes gratuitamente. Cada refeição era planeada, cada cêntimo contado. Ainda assim, Dona Amélia ensinara-lhe algo que o dinheiro não comprava. Dignidade e bondade custam apenas a coragem de praticá-las. Ao longo dos anos, Sofia testemunhara a mãe a dividir a própria comida com vizinhos ainda mais necessitados. Via-a chegar exausta do trabalho e ainda encontrar forças para confortar a senhora do 3º andar, que perdera o filho. Aquelas lições silenciosas moldaram Sofia mais do que qualquer escola jamais poderia. Ela absorvia cada gesto de generosidade, como uma esponja absorve água, sem perceber que estava a construir o seu próprio caráter tijolo a tijolo, gesto a gesto. Quando completou 18 anos, Sofia conseguiu emprego numa pequena lavandaria. O ordenado mal dava para ajudar nas contas de casa, mas era honesto e ela sentia-se orgulhosa. Sonhava em estudar enfermagem, cuidar de pessoas, fazer diferença no mundo, mas os sonhos custavam dinheiro e tempo. 2 coisas que Sofia não possuía em abundância. Então guardava cada cêntimo que sobrava numa lata velha de bolachas, alimentando uma esperança teimosa que se recusava a morrer, apesar de todas as adversidades. A lavandaria fechara 2 semanas antes do Natal. O dono, Sr. Martins, um homem de meia idade com olheiras profundas, reunira os 5 funcionários e anunciara com voz embargada que a crise finalmente o vencera. Sofia viu lágrimas nos olhos daquele homem que sempre fora justo, que pagava em dia mesmo quando isso significava sacrificar o próprio salário. Ela abraçou-o e disse que tudo ficaria bem, embora não soubesse se acreditava nas próprias palavras que oferecia como consolo. Sem emprego e com o Natal a aproximar-se, Sofia percorrera as ruas de Lisboa à procura de qualquer oportunidade. Deixara currículos em cafés, lojas, supermercados. Todos prometiam ligar, ninguém ligava. O desespero começava a infiltrar-se nas suas noites, roubando-lhe o sono e enchendo-lhe a mente de preocupações. Como ajudaria a mãe com a renda? Como comprariam comida? Mas durante o dia Sofia mantinha o sorriso. Não deixaria que Dona Amélia percebesse o peso que carregava nos ombros jovens e franzinos que teimavam em permanecer direitos. Naquela véspera de Natal, Sofia saíra cedo de casa com a desculpa de procurar emprego, mas na verdade apenas vagueava pelas ruas enfeitadas da cidade. Via famílias felizes carregadas de embrulhos coloridos, ouvia risos que ecoavam das montras decoradas, sentia o cheiro de castanhas assadas que não podia comprar. O contraste entre a alegria alheia e a sua própria situação cortava como navalha. Mas Sofia não se permitia invejar. Limitava-se a observar, a sorrir para as crianças que corriam excitadas e a agradecer mentalmente por ter saúde e por ter a mãe. Foi quando o frio se tornou insuportável que entrou no restaurante Paladar Português, um estabelecimento modesto no bairro Alto. Não pretendia consumir nada, apenas aquecer-se por alguns minutos antes de regressar à sua busca infrutífera. Sentou-se num canto discreto, perto do aquecedor que zumbia baixinho, e foi então que ouviu a conversa constrangedora no balcão. Um senhor idoso de cabelos brancos e costas curvadas
Remexia desesperadamente nos bolsos enquanto a empregada, uma mulher de meia idade com expressão cansada, tamborilava os dedos no balcão com impaciência mal disfarçada. O homem pedira um prato do dia simples e barato, mas ao chegar o momento de pagar descobrira que lhe faltavam 2 euros. A voz dele tremia de humilhação ao explicar que tivera de comprar remédios e calculara mal o dinheiro que lhe restava. A empregada suspirou alto, comentando que aquilo acontecia sempre e que ela não podia pagar do próprio bolso. Outros clientes começavam a olhar, alguns com pena, outros com impaciência. O constrangimento do idoso era tão palpável que Sofia sentiu um aperto no peito. Aquele homem podia ser o avô que nunca conhecera. Sem pensar nas consequências, Sofia levantou-se e aproximou-se do balcão. Retirou do bolso do casaco os 3 euros que representavam literalmente tudo o que possuía naquele momento. Estendeu-os à empregada com um sorriso e disse que gostaria de pagar o almoço do senhor. A empregada olhou-a com surpresa, pegou nas moedas e murmurou um obrigado mecânico. Mas o idoso olhou para Sofia de uma forma que ela jamais esqueceria. Havia nos olhos dele uma mistura de gratidão, alívio e algo mais profundo que Sofia não conseguiu decifrar naquele momento. O homem segurou as mãos de Sofia com delicadeza. As mãos dele eram frias, rugosas, marcadas por décadas de trabalho e vida. Ele disse obrigado 3 vezes, como se uma não bastasse para transmitir a dimensão do que sentia. Sofia apertou as mãos dele de volta, disse que não era nada, que todos precisamos de ajuda às vezes, e desejou-lhe um Feliz Natal. Depois saiu do restaurante de volta para o frio, sem saber que um homem de fato escuro sentado numa mesa do fundo observara toda a cena com atenção incomum, sem saber que anotara algo num pequeno caderno de couro. Sofia caminhou pelas ruas até o sol começar a descer. Não tinha dinheiro para o autocarro, então fez o caminho a pé, 45 minutos desde o bairro Alto até o seu bairro em Marvila. Os pés doíam dentro dos sapatos velhos, mas ela não se importava. Pensava no idoso, perguntava-se se ele teria onde passar o Natal, se teria família, se estaria bem. Pensava também no que diria a mãe sobre o dinheiro, mas decidiria isso quando chegasse a casa. Por agora, apenas caminhava e observava a cidade vestir-se de luzes para a noite mais mágica do ano. Quando finalmente chegou ao prédio onde morava, um edifício de 4 andares com tinta descascada e varandas apinhadas de roupa estendida, encontrou a mãe na cozinha minúscula. Dona Amélia preparava uma sopa simples de legumes, o que seria a ceia de Natal delas. Não havia bacalhau, não havia rabanadas, não havia presentes embrulhados, mas havia amor, e isso sempre fora suficiente. Sofia abraçou a mãe por trás e disse que a amava. Dona Amélia, sem se virar, respondeu que também a amava e que o Natal era sobre isso, sobre estarem juntas. Jantaram em silêncio confortável, saboreando cada colher de sopa como se fosse um banquete. Depois sentaram-se no sofá puído a ver um filme antigo na televisão que crepitava vez por outra. Sofia adormeceu encostada ao ombro da mãe, exausta da caminhada e das preocupações. Dona Amélia cobriu-a com um cobertor remendado e sussurrou uma oração, pedindo que o novo ano trouxesse oportunidades para a filha. Não pediu nada para si, apenas para Sofia. Era assim que as mães faziam. Colocavam os filhos sempre em primeiro lugar, sempre, sem exceção. O Natal amanheceu cinzento, mas sem chuva. Sofia acordou com o cheiro de café fraco que a mãe preparara. Beberam em canecas velhas e comeram pão torrado com margarina. Não era muito, mas era feito com amor e gratidão por terem um teto sobre as cabeças. Dona Amélia comentou que ia visitar a senhora Fernanda, uma vizinha acamada do 2º andar, e Sofia ofereceu-se para ir junto. Mas nesse momento algo extraordinário aconteceu. Algo que partiria a realidade de Sofia em 2. O antes e o depois. Tocaram à porta. Não era comum receberem visitas, muito menos no dia de Natal. Sofia foi abrir, curiosa. Do outro lado da porta estava um homem alto, de fato impecável e ar sério, mas não desagradável. Ele perguntou se era ali que morava Sofia Mendes. Ela confirmou, desconfiada. O homem apresentou-se como Dr. Henrique Fonseca, advogado, e pediu licença para entrar.
Sofia olhou para a mãe, que encolheu os ombros igualmente confusa. Deixaram o homem entrar na sala modesta, onde ele pareceu deslocado com sua elegância entre os móveis velhos e as paredes manchadas de umidade. Doutor Henrique sentou-se na cadeira que Sofia lhe ofereceu e abriu uma pasta de couro. Explicou que representava o senhor Afonso Tavares, um empresário reformado que Sofia ajudara na véspera no restaurante. Sofia arregalou os olhos, começando a compreender. O advogado continuou, dizendo que o senhor Tavares ficara profundamente tocado pelo gesto dela e mandara investigar quem era. Descobrira que Sofia estava desempregada, que vivia com a mãe numa situação difícil e que, apesar disso, oferecera o pouco que tinha. Essa generosidade, disse o advogado, era cada vez mais rara no mundo. O senhor Tavares, explicou o Dr. Henrique, perdera a esposa há 5 anos e os 2 filhos tinham se afastado, interessados apenas na herança futura. Ele vivera os últimos anos numa solidão dourada, com todo o dinheiro do mundo, mas sem amor genuíno à volta. Naquela véspera de Natal, decidira testar a humanidade. Saíra de casa propositadamente apenas com dinheiro contado, insuficiente, para ver se alguém ajudaria. Durante todo o dia, em vários lugares, as pessoas viraram-lhe as costas. Até que Sofia apareceu. E ela não apenas ajudou, fê-lo com um sorriso sincero, sem esperar nada em troca. Dona Amélia segurou a mão da filha, ambas incapazes de acreditar no que ouviam. O advogado continuou. O senhor Tavares queria conhecer Sofia pessoalmente, mas antes disso, gostaria de fazer algo por ela. Retirou da pasta um envelope. Dentro, havia um cheque de 50 mil euros, uma doação para que Sofia pudesse estudar, ajudar a mãe e ter um começo digno na vida. Sofia começou a chorar. Dona Amélia também. O advogado sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno, e disse que havia mais. O senhor Tavares oferecia a Sofia um emprego na sua empresa de gestão de lares de idosos. Sofia não conseguia parar de chorar. 50 mil euros era mais dinheiro do que ela jamais vira na vida. Era a universidade, era a renda paga por anos, era segurança, era liberdade. Mas mais do que isso, era a confirmação de que a bondade não era fraqueza, que ajudar os outros não era ingenuidade. Era uma lição que a mãe sempre ensinara e que agora o universo validava de forma extraordinária. Dona Amélia abraçou a filha com força, sussurrando que sempre soubera que a bondade dela seria recompensada, que Deus nunca abandona os bons. Dr. Henrique deixou um cartão com contato e disse que o senhor Tavares aguardaria o telefonema de Sofia quando ela estivesse pronta. Depois despediu-se e saiu, deixando mãe e filha abraçadas no meio da sala modesta que de repente parecia iluminada por uma luz diferente. Sofia segurou o cheque com mãos trêmulas, ainda sem acreditar que aquilo era real. Leu o valor dezenas de vezes, verificou a assinatura, tocou no papel como se fosse ouro. E de certa forma, era mais valioso do que ouro. Era a materialização da esperança. Nos dias seguintes, Sofia não conseguiu pensar em outra coisa. Ligou ao número que o advogado deixara e marcou um encontro com o senhor Tavares. Quando finalmente o conheceu, já não no papel de senhor idoso constrangido, mas como o homem de sucesso que era, Sofia quase não o reconheceu. Ele vestia roupas finas, estava barbeado, tinha postura ereta. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos que a olharam com gratidão no restaurante, e agora olhavam-na com algo mais, respeito e uma espécie de afeição paternal que ele parecia ter perdido com os próprios filhos. O senhor Tavares convidou Sofia para se sentar no escritório luxuoso com vista para o Tejo. Ofereceu chá, que ela aceitou nervosa. Ele começou a falar, e Sofia ouviu fascinada a história de um homem que construíra um império, mas perdera o que realmente importava no processo. Contou sobre a esposa amada, Helena, que morrera de cancro e lhe deixara um vazio impossível de preencher. Contou sobre os filhos, Ricardo e Marta, que só ligavam para pedir dinheiro ou discutir a herança. Contou sobre a solidão de ter tudo e ao mesmo tempo nada. Por isso decidira fazer aquele teste, disse ele. Queria ver se ainda existiam pessoas boas no mundo, pessoas como a esposa que perdera. E Sofia provara que sim, que a bondade não estava extinta.
apenas escondida sob camadas de indiferença e correria moderna. Ela restaurara a fé dele na humanidade, e por isso, ele queria não apenas ajudá-la financeiramente, mas oferecer-lhe algo mais valioso, um propósito. A empresa dele, Cuidar com Amor, geria 10 lares de idosos em Portugal. Ele oferecia a Sofia uma posição inicial como assistente administrativa, com formação paga pela empresa. Sofia aceitou sem hesitar. Começou a trabalhar uma semana depois, ainda incrédula com a reviravolta que a vida dera. Os primeiros dias foram de adaptação. Ela nunca trabalhara num escritório, nunca usara computador profissionalmente. Sentia-se deslocada entre colegas com formação universitária. Mas o Sr. Tavares garantira-lhe que ela aprenderia. E tinha razão. Sofia era inteligente, dedicada e possuía algo que não se ensina em universidades: empatia genuína. E era isso que fazia a diferença quando lidava com os idosos que visitava nos lares durante as suas rondas de trabalho. Nos meses seguintes, Sofia floresceu. Inscreveu-se num curso nocturno de enfermagem, pagando com o dinheiro que o Sr. Tavares lhe dera. Durante o dia trabalhava, à noite estudava e de madrugada desabava na cama exausta, mas realizada. Dona Amélia chorava de orgulho ao ver a filha a conquistar tudo aquilo que sempre sonharam. Mudaram-se para um apartamento melhor, nada de luxuoso, mas limpo, seguro, sem umidade nas paredes. Tinham comida na despensa e roupa sem remendos. Tinham dignidade restaurada. Mas mais importante, tinham esperança. O Sr. Tavares e Sofia desenvolveram uma relação especial. Ele tornara-se uma espécie de avô postiço. Ela a neta que ele desejara ter. Almoçavam juntos uma vez por semana e conversavam sobre tudo: vida, sonhos, arrependimentos, filosofia, trivialidades. Ele ensinava-lhe sobre negócios e ela ensinava-lhe sobre bondade prática. Era uma troca justa. Os filhos dele, Ricardo e Marta, inicialmente desconfiaram de Sofia, pensando que ela queria manipular o pai. Mas com o tempo, ao verem que ela genuinamente se importava e não pedia nada, começaram a relaxar e até a sentir um pouco de vergonha. Um ano depois daquele Natal mágico, Sofia estava irreconhecível. Não fisicamente, continuava a ser a mesma rapariga magra de olhos escuros e sorriso tímido, mas interiormente crescera, amadurecera, ganhara confiança, tornara-se indispensável na empresa, não por competência técnica que ainda estava a desenvolver, mas pela forma como tratava os idosos. Ela via neles pessoas, não números. Lembrava-se dos nomes, das histórias, dos gostos. Sabia que o Sr. Joaquim do Lar de Cascais adorava fado e cantava-lhe a malha. Sabia que a Dona Graça de Sintra tinha medo da noite e segurava-lhe a mão até adormecer. O Sr. Tavares observava Sofia trabalhar e via Helena refletida nela. A mesma bondade natural, a mesma capacidade de fazer os outros sentirem-se importantes. Uma tarde, chamou Sofia ao escritório e fez-lhe uma proposta inesperada. Queria nomeá-la diretora de Relações Humanas dos Lares, uma posição criada especialmente para ela. Seria responsável por garantir que todos os idosos recebessem não apenas cuidados médicos, mas cuidados humanos, amor, atenção, dignidade. O salário triplicaria. Sofia aceitou chorando, mais uma vez incapaz de acreditar no rumo que a vida tomara. Mas o destino ainda não terminara de tecer a sua história. 2 anos após aquele Natal que mudara tudo, o Sr. Tavares adoeceu. Um infarte súbito deixou-o frágil e acamado. Ricardo e Marta apareceram preocupados, mas Sofia notou que a preocupação era mais com a empresa e a herança do que com o pai. Ela visitava o Sr. Tavares diariamente no hospital, levava-lhe flores, lia-lhe o jornal, fazia-lhe companhia. Ele segurava a mão dela e agradecia por Deus ter colocado Sofia no seu caminho naquele restaurante. Dizia que aqueles 3 euros foram o melhor investimento da vida dele. O Sr. Tavares recuperou, mas ficou diferente. Mais frágil, mais contemplativo. Decidiu reformar-se de vez e passar a gestão da empresa aos filhos. Mas antes disso, fez alterações importantes no testamento. Deixou a empresa para Ricardo e Marta,
como sempre fora a intenção. Mas criou um fundo especial de 5 milhões de euros destinado a bolsas de estudo para jovens carenciados, a ser gerido por Sofia. Era a forma dele de perpetuar a bondade, de garantir que outros como Sofia tivessem oportunidades. Quando o advogado informou Sofia, ela ficou sem palavras. 5 milhões para ajudar outros. Era responsabilidade enorme e honra imensa. Sofia dedicou-se ao projeto com a mesma paixão que dedicava a tudo. Criou critérios justos, processos transparentes, acompanhamento personalizado dos bolseiros. Em 3 anos, ajudou 50 jovens a estudar. Cada um deles tinha uma história parecida com a dela. Pobreza, determinação, bondade. Via-se refletida neles e isso motivava-a a trabalhar mais, a fazer melhor. O fundo ganhou reputação e outros empresários começaram a contribuir. O que começou com 5 milhões cresceu para 12. A bondade multiplicava-se, espalhava-se, criava ondas que tocavam centenas de vidas. O Sr. Tavares faleceu aos 87 anos pacificamente durante o sono. Sofia estava ao lado dele, segurando a mão dele como tantas vezes fizera. Ele acordou brevemente, olhou-a e sussurrou: "Obrigado por tudo, minha querida neta." Depois fechou os olhos e partiu. Sofia chorou como não chorava desde que o pai as abandonara. O Sr. Tavares faleceu aos 87 anos, pacificamente durante o sono. Sofia estava ao lado dele, segurando a mão dele como tantas vezes fizera. Ele acordou brevemente, olhou-a e sussurrou: "Obrigado por tudo, minha querida neta." Depois fechou os olhos e partiu. Sofia chorou como não chorava desde que o pai as abandonara. Ela falou sobre bondade e reciprocidade, sobre como um pequeno gesto pode mudar não uma, mas dezenas de vidas. Falou sobre os 3 euros que pagou num restaurante e como isso desencadeou uma cadeia de eventos que transformou a sua existência e a de tantos outros. Falou sobre o Sr. Tavares não como o empresário de sucesso que era, mas como o homem solitário que encontrou propósito em espalhar bondade. Não havia olhos secos na igreja. Até Ricardo e Marta, os filhos distantes, choravam, talvez percebendo tarde demais o que tinham perdido ao afastarem-se do pai. Hoje, 10 anos depois daquele Natal mágico, Sofia tem 33 anos e uma vida que nunca sonhou possível. É diretora executiva da fundação que gere o fundo de bolsas, que agora chama Fundação Helena e Afonso Tavares. Já ajudou 300 jovens a estudar. Casou-se com Miguel, um enfermeiro que conheceu durante o curso, e tem 2 filhos, Afonso e Helena. Nomes que honram o homem que mudou a vida dela e a mulher que ele amou. Dona Amélia vive com eles, reformada, finalmente descansando das décadas de trabalho árduo, mimando os netos e sorrindo sempre que alguém pergunta como tudo começou. Sofia nunca esqueceu as origens. Continua a visitar o bairro onde cresceu, leva donativos, conversa com os vizinhos antigos. Todos conhecem a história dela, e ela tornou-se inspiração para muitos. Mas Sofia não se vê como especial. Insiste que apenas fez o que a mãe lhe ensinou. Ser boa porque sim, sem esperar recompensa. Se a recompensa veio, foi bônus, não objetivo. E essa humildade genuína é talvez a sua maior virtude, a prova de que o dinheiro e o sucesso não corromperam a essência daquela rapariga que um dia teve apenas 3 euros e escolheu dá-los a um estranho. Às vezes, quando está sozinha, Sofia olha pela janela do escritório e pensa naquele dia no restaurante. Pensa em como facilmente podia ter fingido não ver. Podia ter guardado os 3 euros para ela. Ninguém a julgaria. Mas não o fez. E essa escolha mudou tudo. Ela aprendeu que a vida tem formas misteriosas de nos recompensar. Não sempre, não imediatamente, mas quando menos esperamos. Aprendeu que bondade não é investimento com retorno garantido, mas a única forma de viver que faz a existência valer a pena. E aprendeu que às vezes, só às vezes, os contos de fada acontecem. A história de Sofia espalhou-se. Jornais escreveram sobre ela. Programas de televisão convidaram-na. Escolas pediram-lhe para falar aos alunos. Ela aceitou algumas vezes, mas não gosta de exposição. Prefere o trabalho silencioso, as pequenas vitórias diárias.
os abraços dos bolseiros quando recebem a notícia de que foram aceites. Prefere o sorriso da mãe ao ver os netos brincar. Prefere a mão do marido na sua enquanto vê em televisão à noite. Prefere a vida simples, mesmo podendo ter luxo. Porque luxo verdadeiro, aprendeu ela, não é o que se compra, mas o que se sente. Todos os anos, na véspera de Natal, Sofia faz algo especial. Vai ao restaurante Paladar Português que ainda existe, agora sob nova gestão. Senta-se à mesma mesa onde estava naquele dia e paga o almoço de alguém que precisa. Às vezes é um sem-abrigo, às vezes um desempregado, às vezes um estudante pobre. Ela observa discretamente. Identifica quem precisa e paga sem alarde. Nunca se identifica, nunca explica. Apenas paga e sai, deixando um pouco de magia para alguém, perpetuando o ciclo que começou com ela. É o seu ritual, a sua forma de honrar a memória do Sr. Tavares. E sempre, ao sair do restaurante, Sofia olha para o céu e sussurra obrigado. Obrigado à mãe que lhe ensinou a ser boa. Obrigado ao Sr. Tavares que acreditou nela. Obrigado à vida que, apesar de dura no início, revelou-se generosa. Obrigado aos 3 euros que se multiplicaram em milhões. Não de dinheiro apenas, mas de amor, oportunidades e vidas transformadas. E então sorri. Aquele sorriso tímido que nunca perdeu e segue o seu caminho, sabendo que fez diferença, que continua a fazer e que continuará enquanto respirar. Esta é a história de como 3 euros mudaram o mundo. Não o mundo inteiro, talvez, mas o mundo de Sofia, de Dona Amélia, de 300 bolseiros e das suas famílias. E no final, cada um de nós tem apenas o seu próprio mundo para mudar. Sofia mudou o dela e, ao fazê-lo, tocou tantos outros. Provou que a bondade não é fraqueza, que generosidade não é ingenuidade, que ajudar os outros não nos torna menores, mas maiores. E provou, acima de tudo, que os milagres existem, mas geralmente vêm disfarçados de pequenas escolhas certas que fazemos quando ninguém está a ver. O Natal daquele ano, 10 anos depois, foi especial. A família reunida, a mesa farta, os presentes sob a árvore. Mas para Sofia, o verdadeiro presente era olhar à volta e ver a mãe saudável e feliz. Os filhos crescendo em segurança, o marido amoroso ao seu lado. Era lembrar de onde veio e agradecer aonde chegou. Era saber que tudo começou com uma escolha simples num dia frio de dezembro. Uma escolha de dar quando não tinha, de amar quando era difícil, de acreditar quando parecia impossível. Essa escolha salvou-a. Mas mais do que isso, salvou também o Sr. Tavares da solidão e salvou centenas de jovens da pobreza. Enquanto a família brindava na sala, Sofia escapou-se por momentos para a varanda. O frio de dezembro mordia-lhe o rosto, mas ela não se importava. Olhou para a cidade iluminada, para as luzes que piscavam em milhares de janelas, e pensou que atrás de cada uma vivia alguém com sonhos e medos. Pensou que todos somos, de alguma forma, aquele idoso no restaurante ou aquela rapariga com 3 euros. Todos precisamos de ajuda às vezes, e todos podemos ser a ajuda de alguém. É essa a beleza da condição humana. Somos simultaneamente fracos e fortes. Precisamos e damos, recebemos e oferecemos. Dona Amélia juntou-se à filha na varanda. As duas ficaram em silêncio por momentos lado a lado olhando a cidade. Depois a mãe falou, a voz suave mas firme como sempre. Disse que estava orgulhosa, que sempre soubera que Sofia faria coisas grandes. Sofia riu e respondeu que não fez nada de grande, apenas foi gentil uma vez. Dona Amélia abanou a cabeça. Não, disse ela, foste gentil sempre, todos os dias, de todas as formas. Aquele dia no restaurante foi apenas a primeira vez que alguém notou. Mas eu sempre notei. E é disso que me orgulho. Elas abraçaram-se, mãe e filha, na varanda fria daquela noite de Natal. 2 corações que batiam em uníssono. 2 almas moldadas pelo sofrimento, mas não quebradas por ele. Tinham vencido não pela força, mas pela bondade. Não pela sorte, mas pela persistência. Não pelo egoísmo, mas pela generosidade. E essa vitória, silenciosa e modesta, era mais valiosa do que qualquer troféu ou reconhecimento.
Era a vitória da essência humana sobre as circunstâncias, do amor sobre a adversidade, da luz sobre a escuridão que às vezes ameaça consumir-nos a todos. Dentro de casa, as crianças riam. Miguel cantava uma música de Natal desafinado, arrancando sorrisos de todos. A mesa estava posta com a melhor louça. A árvore brilhava no canto da sala. O cheiro de bacalhau assado preenchia o ar. Era Natal, mas era também celebração de uma jornada, de uma transformação, de um milagre moderno que provou que bondade não é conto de fadas, mas realidade.